Olá, meus amigos. Vou falar agora dos crimes contra a administração da justiça. Na verdade, inaugura os crimes contra a administração da justiça um crime que já começa tendo crítica, que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. O reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, o artigo 338 do Código Penal, na verdade, não deveria estar incluído nos crimes contra a administração da justiça, e sim nos crimes contra a administração pública em geral. Por quê? Porque você atenta contra um decreto do presidente, o chefe do Poder Executivo, e não contra a administração da justiça. Porque o indivíduo, quando ele é expulso, tem um inquérito policial, que é o único inquérito policial, por sinal, que tem ampla defesa e contraditório, corre lá na Polícia Federal. É o inquérito do estrangeiro que daqui vai ser expulso. Vocês vão aprender isso em processo penal 1. Bacana? E aí, nesse sentido, você sai o decreto do presidente da República e você atenta contra esse decreto. Então você é expulso e reingressa no território nacional. Então critica-se o artigo 338, que não deveria estar nos crimes contra a administração da justiça. Bacana? Bom, feita essa consideração, vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que se questiona aqui do artigo 338 é o seguinte: se o indivíduo ele é expulso e se recusa a sair, comete o crime? Outro detalhe também é o seguinte: o que eu considero como território? Por quê? Vocês aprenderem em Direito Penal 1, lá no artigo 7º do Código Penal, o artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º do Código Penal considera-se extensão do território nacional para efeitos penais os crimes praticados a bordo de embarcações de aeronaves brasileiras, de propriedade pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Os crimes praticados a bordo de embarcações de aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontram em alto mar. E o terceiro, crimes praticados a bordo de embarcações de aeronaves estrangeiras de propriedade privada que se encontram no nosso mar territorial brasileiro, até 12 milhas náuticas da costa do Brasil, ancorado em porto brasileiro em sobrevoo do mar territorial ou em pouso no território nacional. É o artigo 5º, extensão do território nacional. Será que entra também a extensão do território nacional? E o artigo 7º do Código Penal, que é a extraterritorialidade, que se considera praticado no Brasil esse crime aqui, que está lá na extraterritorialidade incondicionada ou condicionada. Na verdade, não é que foi praticado aqui. Na verdade, é a possibilidade de aplicação da lei penal. Bacana? Então, esses questionamentos surgem. Vamos resolvê-los? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te falar é que o crime, a pena é de 1 a 4 de reclusão. Portanto, cabe suspensão condicional do processo. Benefício despenalizador da Lei 999 de 95. Bacana. Segundo detalhe, todos os doutrinadores classificam como crime próprio, ou seja, somente pode ser praticado pelo estrangeiro que daqui foi expulso. Agora vamos raciocinar um pouquinho. Como de próprio e não de mão própria atuação pessoal? Como é que eu sou estrangeiro que daqui foi expulso, estou lá nos Estados Unidos, imaginemos, e eu falo assim para você: vai no meu lugar e reingressa no Brasil. Mas como? Se fui eu que fui expulso, como é que eu vou pedir para você cometer o crime por mim? Completamente inviável. Penso que este crime é de mão própria ou atuação pessoal, mas a doutrina considera como próprio, beleza? Legal. Com relação ao detalhe da extensão do território nacional, há doutrina que trilha o caminho dizendo que considera-se também que ele tenha praticado o crime se tiver entrado lá num navio de natureza pública, um navio de guerra brasileiro. Mas prevalece o entendimento que não, somente o território físico, tá? Ou no espaço aéreo brasileiro. Bacana? Bom, o indivíduo que foi expulso e se nega a sair, ele não pratica o crime que está disposto no artigo 338 do Código Penal. Bacana? Legal? Bom, eu tenho alguns vídeos não, acho que dá 1 ou 2 vídeos lá no YouTube, também no YouTube, mas não no meu canal, quando eu dei um curso lá para
para TV Justiça. E eu falei dos crimes contra a administração da justiça. Bacana? Lá eu dei uma aula completa. Se você quiser, acompanha lá no YouTube a aula que eu dei na TV Justiça. Bacana? Bom, lá tiveram algumas perguntas, né, e tal. Lá, à época, ainda prevalecia um outro entendimento de que a extensão do território nacional para uma grande maioria de autores poderia ser considerada. Mas as decisões é no sentido de que não. Somente território físico ou espaço aéreo. Bacana? Bom, do artigo 338 é isso que você vai precisar saber, as considerações principais. Eu volto com 339. Até já. Valeu.